Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga e aqui falamos sobre parentalidade, desenvolvimento e saúde mental infantil. Muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a mentira na primeira infância. Na primeira infância, ou seja, nas crianças pequenas, ali até por volta dos 6 anos de idade, a mentira aparece por duas razões desenvolvimentais. É preciso ter em consideração o desenvolvimento cognitivo e também o desenvolvimento moral. Do ponto de vista cognitivo, há a fusão entre a realidade e a fantasia. É o que nós designamos por pensamento mágico. É uma fase perfeitamente normal, expectável no desenvolvimento da criança e é caracterizada pela mistura, pela fusão do que é a realidade, o que é a fantasia, o que é a imaginação da criança. Ou seja, fantasia e realidade misturam-se no pensamento da criança. E por isso ela muitas vezes diz uma mentira, mas que para ela é a realidade. Exatamente devido a esta mistura da realidade e da fantasia e da sua imaginação vivida. Depois, do ponto de vista moral, do desenvolvimento moral, o comportamento da criança é orientado para evitar a punição nesta fase do desenvolvimento. Ou seja, para evitar o castigo, o sermão ou para satisfazer os desejos concretos, individualistas, ou seja, para ter algo que ela quer muito. Por isso, quando a criança tem a percepção de que será castigada, que possivelmente vai levar um sermão se disser a verdade, a tendência é mentir. Tendo em conta esta explicação sobre o desenvolvimento da criança, nomeadamente a relação da mentira com o desenvolvimento cognitivo e com o desenvolvimento moral, podemos perceber que a mentira surge por várias razões. Nomeadamente para não decepcionar os adultos, para evitar ser castigada, levar um sermão ou qualquer outro tipo de punição, para ter algo que ela quer muito, um desejo individual, concreto, pela confusão entre a realidade e a fantasia. Há ainda outras razões. Podemos relacionar a mentira também com a conexão emocional. Quando a criança não tem atenção positiva, pode mentir por forma a receber a atenção do adulto, mesmo que negativa. É um sinal que pode indicar que a criança precisa de mais momentos de conexão. A mentira também pode estar relacionada com alguma angústia ou sofrimento da criança. Algo que a criança sente que não está a conseguir lidar. E a mentira surge como forma de esconder essa angústia ou sofrimento. Também podemos relacionar a mentira com a modelação. Isto quer dizer que as crianças observam o comportamento dos adultos e reproduzem esse comportamento. Nós modelamos o comportamento das crianças. Desta forma, se os adultos que convivem com a criança tendem a mentir e a criança observa estas mentiras nos adultos, a tendência é que elas reproduzam também a mentira. E muitas vezes nós adultos dizemos pequenas mentiras no nosso dia-a-dia que nem nos apercebemos, mas que podemos estar a modelar a criança. Vimos várias razões que podem motivar a criança a mentir. Por isso é tão importante primeiro nós percebermos o que levou a criança a mentir, para conseguirmos adequar as melhores estratégias para lidar com a mentira da criança e ajudar a criança a confiar, a sentir-se segura de que pode dizer a verdade aos adultos. Resumindo, até aqui vimos que nas crianças pequenas, na primeira infância, a mentira surge por duas razões desenvolvimentais explicadas pelo desenvolvimento cognitivo e pelo desenvolvimento moral. E vimos na prática o que é que isso significa. Nomeadamente falámos de 7 aspectos. Resumindo, crianças mentem para não decepcionar os adultos
evitar a punição, ou seja, o castigo, o sermão ou outro tipo de punição, terem algo que querem muito, pela confusão entre a realidade e a fantasia, pela falta de conexão emocional, por alguma angústia ou sofrimento que não estão a conseguir lidar e por modulação. Por tudo o que vimos, não é por maldade, não é para chatear, para incomodar, para desafiar os adultos. É preciso entender que a mentira também faz parte do desenvolvimento. Já vimos então que a mentira faz parte do desenvolvimento. Vamos ver agora quais são as estratégias que os pais podem adotar para lidar com esta fase do desenvolvimento da criança. Vimos que um dos motivos que pode levar a criança a mentir é a falta de conexão emocional. Devemos então focar-nos na conexão, para que a criança se sinta segura e confiante para contar a verdade. Devemos conectar-nos com o que as crianças estão a sentir, para que os seus sentimentos de culpa, de vergonha, por ter mentido, diminuam e abram espaço para a verdade. Ou seja, em vez de nos focarmos, de optarmos pela punição, devemos optar pela conexão, para abrir espaço para que a criança se sinta segura para contar a verdade. E quando ela contar a verdade, devemos agradecer a sua honestidade. Depois, muito importante é nós conversarmos com as crianças sobre as consequências naturais, ou seja, sobre as consequências naturais das ações das crianças e dos adultos, de modo a que a criança saiba o que esperar de uma determinada situação. Por exemplo, se partiu um prato, se for claro para a criança que se partir alguma coisa em casa, a consequência natural é limpar o que partiu e contar a verdade à mãe, ao pai, ou se ainda não tiver idade, ir solicitar a ajuda de um adulto, ela não tenderá a mentir se partir alguma coisa. Nós já vimos que a criança tende a mentir para não decepcionar os adultos. Portanto, se a criança achar que, por ter partido o prato, se contar a verdade à mãe, ela vai ficar chateada com ela, vai ficar triste, tenderá a mentir. Também se para a criança for claro que se contar a verdade irá ser castigada, irá levar um sermão, também tenderá a mentir. Depois já falámos também da modulação. É importante a criança ver a mãe e o pai a dizer a verdade. Ou seja, devemos dar o exemplo para que a criança não sinta medo, não sinta receio de dizer a verdade. E às vezes nós dizemos pequenas mentiras que nem nos apercebemos que a criança está a ver e está a ouvir e que poderá depois reproduzir esse comportamento. Por exemplo, quando dizemos à criança, não contes à mãe, não contes ao pai. Quando, por exemplo, dizemos amanhã voltamos e já sabemos que não vamos voltar. Amanhã eu compro. Ou seja, quando prometemos que amanhã irá acontecer alguma coisa que já sabemos que não vai acontecer. Às vezes também fazemos perguntas retóricas que levam a criança a mentir exatamente pelaquela razão de não querer decepcionar os adultos. Nomeadamente quando dizemos, já lavaste as mãos, já arrumaste os brinquedos e sabemos que a criança não lavou as mãos, não arrumou os brinquedos. Ou seja, situações que já sabemos que a criança não fez o que lhe pedimos e mesmo assim nós perguntamos à criança se ela fez. Ou seja, a criança sentir-se-á tentada a dizer que sim para não decepcionar os adultos ou para evitar um sermão ou ser punida. Em alternativa, podemos dizer, estou a ver que não lavaste as mãos, podes por favor ir lavar para irmos almoçar? Vi que não arrumaste os brinquedos ainda, o que é que podemos fazer para resolver isso? Em vez de perguntarmos algo que sabemos que a criança não fez, vamos descrever o que estamos a ver. Dizemos, vi que não fizeste isto, o que é que podes fazer para resolver isso? Depois há outras situações, como por exemplo, a criança vai tomar uma vacina e nós já sabemos que possivelmente vai ter alguma dor física e dizemos que não vai doer nada,
Por exemplo, quando dizemos que não nos vamos afastar da criança e abandonamos o local às escondidas, não se culpe, não se julgue se já contou esta pequena mentira, serve apenas para termos consciência de que pode modular o comportamento da criança e serve para que numa próxima vez possamos perceber se não é possível agir de outra forma. Depois podemos também, quando a criança contou uma mentira, depois estimular a criança a colocar-se no lugar do outro, ou seja, ajudar a criança a perceber que quando contou uma mentira, a outra pessoa se sentiu triste. Estamos a relacionar as ações da criança com os sentimentos de outra pessoa. Por exemplo, no exemplo que eu já dei da criança partir o prato. A criança partiu o prato, mentiu porque achava que ia ser castigada, que ia levar um sermão ou que a mãe ia ficar muito triste com ela, decepcionada, e então mentiu. Quando isto acontece, o que é que podemos dizer? Podemos dizer, olha, a mãe não ficou triste por tu teres partido o prato. Partir um prato pode acontecer a todas as pessoas. Aqui em casa, quando partimos alguma coisa, a consequência é limpar o que se partiu, avisar que se partiu, porque partir coisas pode acontecer a todas as pessoas. A mãe ficou triste porque tu não disseste a verdade. Compreendes o que a mãe te está a dizer? Sabes que aqui em casa nós dizemos sempre a verdade, podemos dizer sempre a verdade. Aqui em casa nós dizemos sempre a verdade. Podemos confiar sempre uns nos outros. Compreendes o que eu te estou a dizer? O que é que tu podes fazer da próxima vez que partires alguma coisa? Devemos elogiar e encorajar sempre a criança quando ela diz a verdade, ou seja, reforçar sempre o positivo, dar mais atenção ao positivo do que ao negativo. Focar na solução e não no problema, não dizer que mentir é feio. Em vez de dizer mentir é feio, podemos dizer aqui em casa dizemos sempre a verdade. Treinar a resolução de problemas. Agora que contaste a verdade, o que achas que nós podemos fazer para resolver a situação? Vamos pensar juntos para podermos entrar em ação e resolver esta situação? Ou seja, com estas últimas estratégias, estamos a encorajar a criança a dizer a verdade, a sentir-se segura, a sentir-se confiante para dizer a verdade. Estamos a focar no positivo quando ela diz a verdade. Estamos a focar-nos em solução e não no problema. Estamos a focar-nos na resolução dos problemas. E isto é muito importante. É tudo isto que cria esta atmosfera positiva, de encorajamento, de segurança, de confiança, para que a criança não sinta necessidade de mentir. Necessidade de mentir para não decepcionar o adulto, para não receber um castigo, para não receber um sermão. Tudo isto ajudará a criança a dizer a verdade. É importante também, por exemplo, lermos com a criança livros infantis que falem sobre a mentira e que estimulem as crianças a dizer a verdade. Eu vou deixar na legenda 2 livros infantis que abordam esta temática da mentira. Espero que este vídeo vos seja útil, que percebam que as mentiras das crianças pequenas não são sinónimo de maldade, têm uma explicação do ponto de vista do desenvolvimento para elas surgirem, que nós adultos podemos ajudar as crianças a lidar com esta fase do desenvolvimento, adotando comportamentos que estimulem as crianças a dizer a verdade. Se gostaram deste vídeo, coloquem gosto, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.